Olá, meus queridos alunos, boa tarde para vocês. Hoje nós teremos duas aulas, Ciências e História. As duas aulas vão ser gravadas no mesmo vídeo. Vocês não esqueçam de sempre que vocês forem assistir os vídeos aulas daquele dia, vocês peguem o bloquinho de atividade de vocês, quando as atividades forem só aqui, que se as atividades ou a atividade for no livro, você pega o livro. Aqui nas orientações, no bloquinho de atividade, já fala a página dos livros. Você já abre o seu livro na página da aula daquele dia, ou daquela aula que você vai assistir o vídeo. E aí você acompanha, porque fica muito mais fácil de você realizar suas atividades. Você assistindo o vídeo, acompanhando no livro, ou acompanhando na atividade, com certeza vocês terão muito mais facilidade para resolver as atividades, tá bom? Então, para a gente iniciar, nós vamos falar um pouco da nossa aula de ciências. A nossa aula de ciências dessa semana é a continuidade do tema que nós já vem estudando há uma ou duas aulas, se não me engano, tá? Que é sobre reciclagem. Então, a aula de ciência, ela está toda aqui, a aula de ciência dessa semana, tá? Então, você não precisa recorrer ao livro, você só lê as orientações antes de iniciar a realização da atividade e também tem que ler o texto para poder realizar a atividade, tá? Então, aqui, pessoal, no bloquinho de atividade de vocês, na folha, aqui diz assim, que com o estudo do tema reciclagem, você irá fazer uma reflexão sobre as vantagens ambientais da reciclagem, como a diminuição dos resíduos que poluem ambientes terrestres e aquáticos. Lembrando que aqui, nessa atividade, ela é ciências e ensino religioso. Por que ensino religioso? Por que trabalhar ensino religioso também com o tema reciclagem? Porque é um tema que nós trabalhamos a questão da conscientização, do respeito para com o meio ambiente e para com o outro, do respeito para com os animais, da minha consciência enquanto ser humano, enquanto cidadão, de que o lixo ele é prejudicial tanto à minha vida quanto à vida de outros seres vivos, tá? Então, por isso que eu incluí o ensino religioso nisso aí, a questão do respeito, a questão de nós desenvolver a nossa cidadania enquanto cidadãos conscientes, capazes de ajudar, né, a preservar o nosso meio ambiente, preservar o local onde nós sobrevivemos, tá bom? E o nosso planeta agradece. Então, o texto diz assim, reciclar e reutilizar, né? Vamos falar hoje da reciclagem. Nunca ouviu falar nessa palavra? Mas agora você vai saber tudo sobre reciclagem. Reciclar é reaproveitar materiais orgânicos e inorgânicos para serem utilizados novamente. Então, reciclar é isso, é você reutilizar aquilo que ia ser lixo, que você ia jogar no lixo, que você achava que não tinha mais nenhuma necessidade, não tinha mais não tinha mais como utilizar aquilo ali, e aí os recicladores, né, as pessoas que trabalham nesse ramo, eles fazem um novo produto ou eles fazem uma outra coisa desde que eles reutilizam aquilo ali, que eles pegam aquilo ali, que ia virar lixo, que ia poluir o meio ambiente, ia poluir a natureza, e eles transformam em um novo produto. Mas o que é material orgânico e inorgânico? Qualquer coisa que tem origem animal é considerado material orgânico. Então, tudo que é de origem animal é um material orgânico, tá? E tudo que não tem origem biológica é considerado material inorgânico. Os alimentos, por exemplo, são considerados materiais orgânicos. Então, todo o resto de alimento que nós jogamos fora, nós estamos jogando fora um lixo orgânico, tá? As sobras destes alimentos, como as cascas de legumes e frutas que vão para o lixo de cozinha, também são considerados materiais orgânicos e podem ser reaproveitados, ou melhor, podem ser reciclados para serem reaproveitados. O lixo da nossa cozinha, por exemplo, pode ser transformado em adubo. Os adubos são fertilizantes utilizados na terra para enriquecer os solos das plantações. Olha que legal! Utilizamos alimentos para fazer mais alimentos? Este é o espírito da reciclagem, transformar, processar o lixo, utilizamos alimentos para fazer mais alimentos. Este é o espírito da reciclagem, né? Transformar, processar o lixo para ser utilizado novamente. Os materiais inorgânicos, como garrafa de vidro, plásticos, latas de refrigerante, borracha, entre outros, também podem ser reciclados.
Nestes casos, é muito comum que se reutilize o próprio material, ou seja, latas de refrigerante são processadas e transformadas em novas latas. Assim como as garrafas de vidro também são preparadas de forma a serem reutilizadas. Então, o lixo orgânico é todo aquele lixo, né? São restos de comida, tudo que é derivado de animal, que é resto de comida, e cascas que você descasca aí uma fruta, ou descasca aí uma batatinha, uma cenoura, uma beterraba, tudo isso é considerado lixo orgânico e que esse lixo pode ser transformado em adubo. Você pode organizar um ambiente onde você vai depositando esses restos de alimentos, né, num ambiente bem tampado, bem conservado, para também não dar muitas moscas, não dar algum tipo de insetos, né? E aí aquilo ali com o tempo ele vai transformar em adubo, que você pode reutilizar nas suas plantas, nas suas hortas. E o lixo inorgânicos são plásticos, são copos descartáveis, são vidros, são garrafas PETs, que também podem ser transformados em novos produtos, né? Para colaborar no processo de reciclagem, o lixo é separado em 4 latas diferentes. Metal, onde você deposita só o metal. Aqui na nossa cidade nós não temos, né? Aqui nós não se faz a coleta seletiva do lixo, por isso não sei se dá para... Me parece que no posto de gasolina, não sei se era nesse aqui em frente à praça ou era no outro. Eu sei que eu já vi isso em algum lugar, acho que aqui em Sandolândia, que são as vasilhas, né, as latas de reciclagem, onde você poderia estar jogando lixo de acordo com as cores e com o nome que tem. Por exemplo, tem a metal, aí vem papel, aí vem vidro e vem plástico, tá? Cada lata é representada por uma cor diferente. Por exemplo, papel azul, né, o plástico vermelho, vidro rosa ou verde, metal amarelo, orgânico, né, tá aqui no marrom, e não reciclável, uma outra cor cinza. Então, tá aqui as latinhas, aqui tem as cores, e tem os nomes, você pode observar aí na sua atividade para você ler, para você identificar direitinho. Isso não muda em qualquer lugar que tiver essas latas para fazer a separação do lixo, para ser reciclado, as cores são essas mesmas aqui, tá bom? Aí, pessoal, o que você tem que fazer com essa atividade a partir do momento que você fizer a leitura e o entendimento, tá? Então, essa atividade, ela tem apenas 2 questões, a questão 1 e a questão 2, atividade de ciências, tá? E ensino religioso. Então, na questão 1, você vai marcar um X nos possíveis destinos dados ao lixo produzido em nossas casas. Então, nas nossas casas, quando nós produzimos lixo o tempo todo, nós sabemos que nós produzimos muito mais lixo do que nós deveríamos produzir. A gente descarta muita coisa que às vezes ainda é reutilizável, às vezes uma coisa que você poderia até doar para uma pessoa que você sabe que precisa, a gente acaba jogando no lixo. Então, a gente joga muita coisa no lixo. O ser humano, ele produz muito, muito lixo, muitas toneladas de lixos, tá? É tanto que aqui na nossa cidade nós temos a coleta do lixo, né? Não é a coleta seletiva, é a coleta do lixo que é feita pelo Poder Público Municipal, que é a Prefeitura Municipal, que a Secretaria de Infraestrutura é responsável. Mas aí, essa coleta ela é feita todos os dias, né? Diariamente, de segunda a sexta-feira. E se passar um dia sem fazer essa coleta de lixo, a gente já começa a ver as pessoas reclamando. Por quê? Porque as pessoas acumulam muito lixo, jogam fora muita coisa, todos os dias jogam muita coisa fora, tá? Então, letra A, aterro sanitário. Onde é feito qual é o destino do lixo que é recolhido aqui no nosso município? É para o aterro sanitário? É levado para incineradores, onde são queimados? Joga nos rios? Joga em qualquer terreno baldio ou usinas de reciclagem? Qual é o destino do lixo coletado aqui no nosso município, tá? Número 2, por que é importante reciclar? Qual é a importância da reciclagem? O texto fala, né, que é a importância da reciclagem, e também você pode já ter noção, na aula anterior de ciências, acho que umas 2 aulas atrás, nós falamos, lá no livro de vocês também tem sobre reciclagem, isso aqui é apenas a continuidade, onde nós falamos sobre a importância da reciclagem, que além de você retirar toneladas e toneladas de lixo do meio ambiente, de você preservar o meio ambiente, de você não poluir o meio ambiente, esse lixo, né, a importância dessa reciclagem é que esse lixo ele se transforma em novos produtos e isso diminui o custo, né, porque
onde eles iam ter que tirar produtos da natureza para fazer um novo produto, eles apenas estão o quê? Reutilizando aqueles que já existem. E aí o vidro, por exemplo, o vidro, eles utilizam areia, que é parte da matéria-prima para fazer o vidro. E aí eles reutilizando, reciclando essas garrafas de vidro, copos de vidro que quebram, eles reciclando isso e transformando em um novo produto, eles não vão lá no meio ambiente retirar uma areia para para fabricar um novo, porque eles não precisam mais, porque eles vão fabricar a partir dos restos daquele que já existia. Então, né, preserva, assim, de todas as formas o meio ambiente. Além de gerar renda também, né, para essas pessoas tanto para os catadores, porque onde eles fazem a reciclagem do lixo, faz a coleta seletiva do lixo, a pessoa, ele gera diversos empregos. Tem a pessoa que separa, aí tem a pessoa que vai para as máquinas para jogar esse lixo para ele poder ser transformado, ser triturado, depois ele passa para ser transformado em um novo produto. Então, assim, são várias fases até esse produto chegar novamente no mercado. E isso gera o quê? Emprego, mas gera mão de obra, e essa mão de obra gera emprego, e esse produto acaba não tendo um preço muito alto, porque ele já é reciclado. O papel, né? A gente sabe que em escolas a gente acaba desperdiçando muito papel, né? Porque joga muita coisa fora. E isso ajuda também, porque o papel também é reciclado, tá bom? Aí, pessoal, então essa é a nossa aula de ciências. Agora nós vamos estar passando para a nossa aula de história. A nossa aula de história, ela está para o dia 23, que é amanhã, mas eu já vou colocar junto com a aula de ciência, porque você assiste o vídeo, depois você pode pausar ou você pode voltar e assistir novamente. Então, a nossa aula de história dessa semana, ela está aqui no papelzinho, e como eu falei para vocês leem, observem, mas você não retire isso aqui você tem que me devolver. Isso aqui é parte do bloco de atividade de vocês, tá? Aí, o que acontece aqui? Na aula de história, o conteúdo que nós vamos estar estudando essa semana é Convivendo em Alto Mar, as crianças da tripulação e as mulheres nas grandes navegações. Então, você vai abrir o seu livro de história lá na página 20 a 22. E aí você vai estudar esses assuntos. Nós já vemos estudando sobre isso, sobre as grandes tripulações, a arte da navegação, a forma que eles fizeram para eles poderem se orientar no mar, que eles criaram alguns instrumentos, né, como a bússola, como o astrolábio, como o quadrante, e aí nós fizemos até atividade anterior sobre esse assunto. Aí agora, para dar continuidade ao conteúdo, e já falando das atividades do segundo bimestre, que esses conteúdos que nós estamos estudando agora, todos valem nota, e é para o segundo bimestre já. E o nosso segundo bimestre, ele encerra dia 30 de agosto, tá? Então, dia 30 de agosto, eu já tenho que estar com toda a nota de vocês já no diário, somadinha e tudo. Então, convivendo em alto mar. A caravela era comandada por um capitão e conduzida por um piloto, né? Então, as embarcações, os navios, as caravelas sempre tinham o seu responsável, que era o capitão, né? E tinha um piloto que comandava, né, a caravela, que ela precisava de ser comandada, é um meio de transporte, né? Responsável por fiscalizar o timoneiro. Os marinheiros, por sua vez, faziam a maior parte do trabalho na embarcação, com a manutenção e o cuidado com os mastros e as velas. Então, naquela época, não existia embarcações de motores, né? Então, eram a velas, né? Elas iam de acordo com a direção do vento. Então, um dia que estava melhor o vento, andavam melhor. Então, era muito difícil, muito sofredor. Então, precisava de muita gente ali para poder estar fazendo esse trabalho de olhar as velas, de saber melhor a direção do vento, de fazer a manutenção nas suas embarcações, que como eles ficavam muitos e muitos dias e meses, né, em alto mar, as coisas estragavam e precisava de ter alguém ali que entendesse para poder ir fazendo a manutenção. Havia também o cozinheiro e o dispenseiro, que distribuía a ração diária de comida. A bordo havia ainda um padre, um médico, um escrivão, que registrava os acontecimentos importantes da viagem, bombardeiros que eram responsáveis pelos canhões e soldados. Então, eles tinham todo um aparato, né? Eles pensavam em tudo. Eles pensavam que eles tinham que ter cozinheiros, tinham que ter o padre para celebrar as missas, para dar conforto, porque como era muito sofrimento, eles precisavam de ouvir uma palavra que fizesse com que eles criassem, se encorajassem e tudo. Havia também as pessoas que eram preparadas para o que era para dar tiros, que caso eles enfrentassem alguma dificuldade, alguma guerra em alto mar, né?
Então eles precisavam de pessoas preparadas também para isso, que eram os soldados, né? E nessas viagens, gente, também as pessoas adoeciam, tinha pessoas até que morriam porque não resistiam, né? E aí tinha médico, o escrivão, tinha um fotógrafo, né? Na época, os escrivães era para ir escrevendo tudo aquilo que ia acontecendo, coisas novas que eles visualizavam, que eles presenciavam. Ali o escrivão, ele ia escrevendo, né? Ia escrevendo tudo, até porque se ele não fizesse isso, nós não tínhamos essas informações hoje. Esses tripulantes passavam longos períodos em alto mar. Eles viviam em espaços apertados e sempre corriam o risco de naufragar. Também podiam contrair doenças como o escorbuto e sofriam com a falta de alimentos. Então, eles colocavam ali eles armazenavam alimentos para 5, 6 meses, 1 ano, e aí de repente eles ficavam muito mais tempo. Então, faltavam alimentos. E, como eu disse, alguns morriam porque contraíam doenças. E também as embarcações, elas eram pequenas, elas não eram tão confortáveis, então as pessoas iam muito, muito pertinho do outro, iam muito sem conforto nenhum, né? E aí, nessas embarcações, não iam só adultos, iam crianças também. Mas o que essas crianças iam fazer lá? Elas precisavam de ir para... Por que elas precisavam de ir? Aqui na página 21 fala que sobre as crianças da tripulação. Que eram meninos de 9 a 16 anos, né? E eles viajavam como aprendizes de marinheiro. Então, eles já levavam essas crianças para ir preparando essas crianças para futuras viagens. Então, meninos de 9 a 16 anos, eles levavam e esses meninos faziam diversos serviços dentro da tripulação. A maioria deles, às vezes, nem acompanhava a família. Não era para acompanhar a família, eram para aprender essa profissão, né? De ser tripulante, de ser marinheiro. Aí cada um deles ali faziam, os adultos determinavam o que eles iam fazendo. Então era muito sofrimento para essas crianças, né? E eles eram chamados de grumetas, que eram os aprendizes de marinheiros, tá? Realizavam trabalhos pesados e estavam sujeitos a castigos físicos. Então eles realizavam trabalhos de adultos, trabalhos pesados, e caso eles não conseguissem ou eles se recusassem, eles sofriam penalidades por isso. Eles eram castigados por eles se recusaram, por eles até não dar conta do serviço que era ali imposto, tá? A limpeza do navio, por exemplo, era a obrigação deles, né, que eram os grumetas. Eles deviam manter o convés sempre úmido, pois se a madeira ressecasse, poderia rachar. Então, como as embarcações eram feitas de madeiras, eles precisavam de ficar ali molhando, porque se a madeira secasse, ela poderia rachar. E aí as embarcações enchiam de água. Então, gente, era muito sofrimento. E essas crianças, né, as crianças dessa época, elas passaram por esse sofrimento, tá? E aí na página 22 também fala sobre a tripulação, as mulheres. Algumas